é muito importante até o grau de cosmopolitismo mental e cultural. E muita gente aqui tem esse problema de que nós, como somos um país continental, nós temos a tendência de voltarmos o olhar muito para dentro. Você vê que aqui, até hoje, não é generalizado o conhecimento do inglês em nível mesmo internacional, né? A gente saber falar, escrever, ser capaz de se virar em inglês quase como alguém que tem a língua nativa. Por exemplo, essa é uma vantagem que os hindus têm. Os indianos, vocês veem, é um país interessante, porque a Índia não só exporta empresas, mas exporta sobretudo CEOs. Eles têm um número enorme de empresas dos Estados Unidos que têm executivos indianos. Eles têm a vantagem que já começa com a língua inglesa, né? E já com isso abre um pouco a cabeça. Então, é isso um pouco que eu queria dizer a vocês. Eu acho que o Brasil tem que ter presente que nesse campo nós só vamos conseguir consolidar a nossa posição na base da nossa qualidade de gestão, e dentro desse conceito eu incluo isso tudo. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, embaixador. E desculpe, um pouco demais. E vamos então às ponderações do professor Milton. O professor Adalberto me informou que terá que sair um pouco adiantado da hora. Eu tenho um exame em core, então é bom Mas nós continuaremos depois com as questões dos senhores e com a presença do embaixador. Estamos anotando aí com a minha disposição. Queria primeiro agradecer o convite. Vocês já conhecem a escola, né, sobre o departamento de economia, mas convivo talvez mais com os nossos colegas da administração do que na economia. É um grande prazer estar aqui do lado do ministro Cooper, que é uma das pessoas extraordinárias que esse país produziu, né, que muito tem nos ajudado, né, em épocas muito difíceis, também em épocas, principalmente depois do Plano Real, uma época um pouco mais tranquila, né, pelo menos para a nossa geração, né. A geração dos alunos mais novos, né, pegou essa fase e foi uma fase muito difícil. Dura 16 anos. Pois é, uma democracia com estabilidade é um sonho de uma geração que, né, pelo menos é um bom legado, né? Um legado deixado por essa pessoa extraordinária que nos ajudou a construir isso. Nessa apresentação, a gente vem com um plano e acaba depois da apresentação mudando tudo um pouco, né? Então, eu queria primeiro chamar a atenção de que na academia brasileira começa a nascer pessoas que são especializadas nessa área. Eu não sou propriamente especializado nessa área, mas estudei junto com outros colegas da FEA, da Economia e da Administração, estudamos um projeto financiado pela FAPESP. O resultado é um livro coordenado, organizado pelo professor Fleury, que é conhecido por todos vocês, que é Gestão Empresarial para a Internacionalização de Empresas Brasileiras. Vocês certamente tiveram alguns desses capítulos desse livro como referência no curso, estou imaginando. Existem também essas iniciativas da Fundação Dom Cabral, e a professora Eva Stahl está aqui conosco, está lançando um livro também sobre as empresas multinacionais brasileiras, né? Minha parceira. Mas eu confesso que eu estou ficando um pouco menos entusiasmada. Até antes da sua palestra, principalmente depois da sua palestra. Quer dizer, há um fenômeno recente, né? Um fenômeno
embora com raízes, né, o professor colocou muito bem isso, tem raízes lá atrás, né, tem raízes na economia brasileira, empresas brasileiras que se internacionalizaram de forma muito sutil, principalmente se comparado com a força, né, do investimento estrangeiro no Brasil. Aí sim, o Brasil chegou a disputar, né, esses investimentos, estados, uma guerra fiscal entre os estados para a atração de investimentos. Acho que não preciso repetir aqui, é bastante conhecido isso também. E continua. Quer dizer, hoje ainda você disputa a planta da Ford, a planta da Motorola, na área de eletrônica, etc. Então, quer dizer, o investimento estrangeiro no Brasil é um fenômeno muito mais antigo, muito mais tradicional, muito mais bem estudado, com empresas, com essas marcas que nos cercam, né, e que são bastante conhecidas. Então eu queria chamar a atenção que esse fenômeno de empresas brasileiras que investem no exterior é um fenômeno, assim, do ponto de vista macroeconômico, não esquecendo dessas raízes, é um fenômeno recente, né? Eu peguei algumas estatísticas só para ilustrar. No período de 90 a 94, a média nossa era de 500 milhões por ano de investimento. Em 95, 99, ainda foi um período, nós tivemos obviamente problemas cambiais, ajuste do plano real, primeira fase, que foi difícil, mas já houve um salto para 1 bilhão e 250 milhões ano de investimento estrangeiro. 2000 a 2004, a média foi 2 bilhões e meio anual. Quer dizer, nós saímos de um padrão, no começo dos anos 90, de 500 milhões, um padrão de 2 bilhões e meio nos primeiros 5 anos desse século. Nos últimos, de 2005 a 2008, que é onde vai a nossa estatística, mas aí viemos a crise, teve uma crise global e agora estamos recuperando lentamente, diga-se de passagem, dessa crise. Esse salto, que era de 2 bilhões e meio, pulou para 14 bilhões e meio ano de investimento brasileiro no exterior. Então, uma coisa que passava um pouco desapercebida nas contas nacionais, né, hoje é alguma coisa visível, é alguma coisa preocupante, né? Aí vamos estudar esse fenômeno do ponto de vista econômico ainda, não do ponto de vista mais empresarial, de gestão, mas do ponto de vista econômico. Vamos descobrir um relatório muito interessante do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que começa a se preocupar com esses fluxos de capital que não são somente derivados do comércio. Ele divide o mundo em 4 quadrantes, 4 partes. Aqueles países que exportam muito, tipo o Japão, né, mas que hoje não recebem investimento estrangeiro. Paradigma. Aqueles países que importam muito, mas que recebem muito investimento estrangeiro. Paradigma americano. E países onde estão todos os BRICS, que tem o Brasil a partir de 2002, aí precisamos repetir Índia, China, Rússia, por vários outros motivos, África do Sul, menor geral, países um pouco menores, México, são países que tanto recebem investimento estrangeiro direto, né, de forma substancial, quanto começam a exportar de forma substancial nesse século. São países com saldos na balança comercial, com saldos no fluxo de capital internacional, que dá aquela poupança, vamos dizer. A pressão no câmbio nesses países é óbvia. Você tem entrada de capital para o comércio e entrada de capital para o investimento direto estrangeiro, você tem uma oferta de divisas estrangeiras grande, portanto, você tem um problema cambial aí. Alguns resolvem esse problema cambial
com a China administrando o câmbio, e o Brasil tem outra solução, que é uma solução de administrar os preços internos no regime de metas de inflação que foi instituído